A história da humanidade está marcada por pretensos profetas e suas profecias alusivas ao futuro. Entretanto, a nenhum mortal foi dada a capacidade de conhecer o futuro, a menos que o próprio Deus o tenha revelado. Os profetas bíblicos aí se enquadram. Deus, que conhece o futuro como o passado, segundo Isaías 46, 9 e 10, escolheu os profetas para guiar seu povo através da palavra profética, Amós 3, verso 7. Daniel, o cativo de Babilônia, e João, o cativo de Patmos, ocupam uma posição de destaque entre os profetas. Deus os escolheu para registrarem os eventos finais da história humana antes do estabelecimento do eterno reino de Cristo. No livro do Apocalipse, são revelados os desígnios de Deus. O próprio nome Apocalipse, que significa revelação, contradiz a afirmação de que é um livro selado. Deus deseja que este livro seja aberto a todos, pois suas verdades são dirigidas aos que vivem nos últimos dias da história da Terra, como foram aos que viviam nos dias de João. No Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem. Ele é um complemento do livro de Daniel. Um é profecia e o outro uma revelação, por isso devemos estudá-los juntos. Ore comigo. Querido Deus, pedimos a Tua presença nesse momento, e a presença do Espírito Santo, ao abrirmos a Tua palavra para estudarmos o livro do Apocalipse. Em nome de Jesus. Amém. Primeira pergunta. Como o livro do Apocalipse chegou até nós? Apocalipse capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. O Apocalipse é uma revelação de quem? Bom, segundo a Bíblia, revelação de Jesus Cristo. Quem deu essa revelação a Jesus? O verso diz que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, ou seja, Deus. Jesus enviou a mensagem através de quem? Enviou através do seu anjo. Vejam, enviando por intermédio do seu anjo. A quem o anjo entregou a mensagem? Notificou ao seu servo João. E João, no verso 11, recebe uma ordem, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda-o às 7 igrejas: Esmirna, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vemos então que o livro se originou em Deus, que o deu a Jesus, este a seu anjo, e o anjo a João, que deveria, por sua vez, escrever as visões e enviar às 7 igrejas, ou seja, aos servos de Deus. Não resta dúvida de que João, o último dos apóstolos a morrer, foi o autor do livro do Apocalipse. Mas quem era João? Bom, junto com Pedro e Tiago, ele foi um dos mais íntimos discípulos de Jesus. Era conhecido como discípulo amado e esteve com Jesus por ocasião da transfiguração, na agonia do Getsêmani, e foi o único discípulo que não fugiu por ocasião da prisão de Jesus e a quem o Salvador confiou sua mãe na hora da morte. Esses textos estão em João 21, 20, Mateus 17, de 1 a 8, Marcos 14, 32 a 42, João 19, 25 a 27 e João 20, de 1 a 4. A Bíblia deixa claro que João possuía um temperamento forte. Por exemplo, em Marcos 3,17, ele era chamado de filho do trovão. Em Marcos 9,39, ele queria impedir que outros pregassem e expulsassem demônios em nome de Jesus. E Lucas 9,54 diz que ele queria fazer fogo descer do céu para queimar os samaritanos. Mas esse temperamento forte começou a ser transformado pela convivência com Cristo. O discípulo aprendeu de Jesus lições de humildade, mansidão e amor.
que são essenciais ao crescimento da graça e condição para o serviço cristão. João, ele entesourou cada lição e constantemente procurava levar sua vida em constante harmonia com o padrão divino. Tornou-se manso e meigo, e assim ele obteve uma relação íntima com Jesus Cristo e foi chamado de discípulo amado. Isso é o que acontece com todos nós quando nós nos aproximamos de Jesus. Não importa qual seja o nosso temperamento, não importa qual seja o nosso modo de viver, Jesus está disposto a nos transformar. Pergunta número 2. Qual foi o motivo da prisão de João? Apocalipse 1, verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Apocalipse 1, 9. João, ele já estava em avançada idade e ele foi o último discípulo a morrer. Ele testemunhou a destruição de Jerusalém e a ruína do majestoso templo no ano 70. Os príncipes judeus odiavam João por sua fidelidade à causa de Cristo. E por causa disso, por causa do testemunho de Jesus, ele foi preso. Como Pedro e Paulo, João foi convocado a Roma para ser julgado por sua fé. O imperador Domiciano era o governador de Roma, e diante das autoridades, falsas testemunhas foram apresentadas e suas doutrinas deturpadas. Então sua morte foi ordenada. Segundo a tradição, João foi lançado dentro de um caldeirão de óleo fervente. Todavia, Deus miraculosamente o livrou, preservou sua vida e ele não sofreu nenhum dano. Diante desse milagre, o imperador decretou que fosse banido para a ilha de Patmos, que funcionava como uma prisão do império. Isso aconteceu por volta do ano 95 ou 96 depois de Cristo. Talvez você esteja sofrendo, talvez você esteja passando por dificuldades por causa do seu testemunho a Jesus. Confie em Deus. Deus tem um plano para a sua vida. Não desista de servir a Cristo, de testemunhar dele por nada nesse mundo. O apóstolo João já era bem avançado em idade. Estava preso numa ilha, isolado do mundo, longe dos irmãos, longe dos amigos, daqueles que o amavam. Mas foi ali, na ilha de Patmos, que Deus deu a João a sua maior revelação a toda a humanidade, que é o livro do Apocalipse. Então, se você está sofrendo por causa do seu testemunho a Jesus, não desanime, permaneça firme, pois Deus tem uma obra grande a fazer na sua vida. Terceira pergunta: em que dia João recebeu sua primeira visão? Apocalipse 1, verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. O segundo texto que nós lemos, a expressão achei-me em espírito indica o início de suas visões, quando as revelações do livro estavam começando a ser dadas. E, segundo Êxodo 20, de 8 a 11, e Marcos 2, 27 a 28, e outros textos mais, foi no sábado, o dia do Senhor, que Deus começou a revelar seus mistérios para a última geração de cristãos. Pergunta número 4. Que descrição João faz de Jesus em seu encontro? Apocalipse 1, 12 a 16. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol,
na sua força. Aqui nós vemos algumas características de Jesus Cristo que João faz nesse encontro. Por exemplo, ele era semelhante, segundo o verso 13, ao Filho do Homem. Nesse mesmo verso diz que ele estava vestido com vestes talares e cingido ao peito, né, com uma cinta de ouro. No verso 14 diz que sua cabeça era como alva lã, eram brancos. Cabeça e cabelos eram brancos, como a alva lã. E neste mesmo verso diz que os seus olhos eram como chama de fogo. Verso 15, seus pés semelhante ao bronze polido. E ele também tinha a voz como a voz de muitas águas. E o seu rosto, verso 16, diz que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. É importante nós entendermos que Jesus é o personagem central do livro do Apocalipse. No primeiro capítulo, ele é apresentado sobre vários símbolos que reaparecerão nas mensagens das 7 igrejas. Vamos destacar de forma especial os seguintes títulos que ele recebe. No verso 5, por exemplo, ele diz que Jesus é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. No verso 9 diz que Jesus, né, fala lá no verso 9 que João estava preso na ilha de Patmos. Verso 9 diz isso. E ele estava preso por causa do testemunho de Jesus. Interessante isso. Mas no verso 5 Jesus se apresenta como a fiel testemunha. Ou seja, para alguém que estava preso, deve ter sido preso por causa do testemunho de Jesus, deve ter sido muito especial para ele saber que Jesus era ou é a fiel testemunha. João havia sofrido ameaças de morte e Jesus se declara no verso 18 como aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Talvez João pensasse que seu Senhor se esquecera dele. Ali isolado naquela ilha, talvez ele pensou que Jesus não mais se lembrava dele. E ele estava ali sofrendo. Mas Jesus aparece para ele e em suas palavras Cristo traz paz à sua alma. Talvez você esteja passando por uma situação tão difícil que você acha que Jesus se esqueceu de você. A palavra de Deus diz que Jesus não se esquece dos seus filhos. E por mais difícil que esteja a sua vida, acredite, você é alguém muito especial para Jesus. E Jesus te ama muito. E você está gravado na palma da mão de Cristo. O seu nome está gravado. Ele nunca se esquece de você. Lembre-se, vamos ler comigo a promessa dele. Lembre-se da promessa dele feita em Isaías 49:15. Abra sua Bíblia, se você tiver aí, Isaías 49:15. Ali tem uma promessa muito especial de Deus. Ele diz uma coisa fantástica. Deixa eu só achar aqui. Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda a mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Verso 16, eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Jesus nunca vai esquecer de você. Jesus nunca vai esquecer de mim. Nós estamos gravados nas palmas das mãos de Cristo, na palma das mãos de Cristo. Ele morreu na cruz para nos salvar, portanto Ele não pode nos esquecer jamais. E João poderia até achar que Jesus tivesse esquecido dele, mas Jesus aparece para ele e diz: filho, eu sou a fiel testemunha, eu sou aquele que vive, aquele que teve morto, mas agora vivo pelos séculos dos séculos. Não temas, eu estou contigo. Não temas, eu estou contigo. Vamos continuar. Pergunta de número 5. Qual foi a reação de João diante da visão do Cristo glorificado?
Apocalipse 1, verso 17. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. João experimentou a mesma reação de Daniel quando se viu diante do Deus Todo-Poderoso. Lá em Daniel capítulo 10, dos versículos 7 a 9, Daniel dá a descrição de um ser o qual ele estava diante. É muito parecida com a descrição que João dá de Jesus. Vamos ler Daniel capítulo 10, versículos de 7 a 9. Antes, um pouco, no versos, a descrição ele dá no verso 6. Versos 5 e 6, ele diz assim: levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras era como o estrondo de muita gente. Não tem como negar que a descrição que Daniel está fazendo aqui é a descrição de Jesus Cristo, a mesma descrição que João faz. E a reação é igual. Verso 7. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Ficou, pois, eu só, diz o verso 8, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. Diz Daniel: o meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz de suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentido, rosto em terra. Mesma pessoa. O mesmo Jesus que apareceu a João na ilha de Patmos, João prisioneiro, aparece para o cativo Daniel lá em Babilônia. João recebeu gloriosas revelações do céu. Ele viu, por exemplo, o trono de Deus. Nós vamos estudar sobre isso mais adiante. Ele viu os 24 anciãos que adoram a Jesus dia e noite, segundo Apocalipse 4. Olhando para além dos conflitos da terra, ele contemplou a multidão dos remidos, vestidos de branco, Apocalipse 7, verso 9. Ele ouviu a música dos anjos celestiais e os triunfantes cânticos dos que venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, Apocalipse 12, verso 10 a 12. Em figuras e símbolos, assuntos de vasta importância foram apresentados a João para que os relatasse, a fim de que o povo de Deus de seus dias e dos séculos futuros tivesse inteligente compreensão dos perigos e conflitos diante deles. No entanto, muitos líderes religiosos hoje declaram que o livro do Apocalipse é um livro selado. Declaram que os seus segredos não podem ser explicados. E, como consequência, muitas pessoas desviam ou se desviam do estudo do Apocalipse e não compreendem sua mensagem. Se você está assistindo este vídeo nesse momento, é porque você tem interesse nas mensagens do livro do Apocalipse. É porque o Espírito Santo tocou em você e você compreende que há uma mensagem especial para o povo de Deus nesses últimos dias no livro do Apocalipse. Por isso, a partir de hoje, eu quero convidar você a estudar este livro comigo. Estaremos postando vários vídeos aqui neste canal do YouTube e eu gostaria que você buscasse a Deus em oração todos os dias, para que Deus ilumine a sua vida e você compreenda as verdades da palavra de Deus no livro do Apocalipse. É um estudo muito importante. Esse livro tem mensagens importantes para nós. É a última mensagem de Deus a este mundo. É a revelação de Deus sobre o que vai acontecer, sobre o futuro da humanidade. Vamos continuar então a estudar esse primeiro capítulo do livro de Apocalipse. A pergunta de número 6 diz assim: que ordem foi dada a João após ter a visão? Apocalipse capítulo 1, 11 e 19. O versículo 11 diz assim:
dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia, e também a igreja de Laodiceia. Verso 19 diz: escreve, pois, a visão que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Interessante. As 7 igrejas aqui mencionadas, elas estavam situadas ali na Ásia Menor, nos dias de João. E no próximo estudo nós vamos estudar os que representam os símbolos dessas 7 igrejas. Vamos ver que representa a igreja em diferentes períodos da era cristã. O número 7 ele indica a plenitude e simboliza o fato de que as mensagens se estendem até o fim do tempo, enquanto os símbolos usados revelam o estado da igreja nos diversos períodos da história. Com que objetivo, é a pergunta de número 7, o livro de Apocalipse foi escrito? Versos 1 e Apocalipse 1, verso 1, e também Apocalipse 22, verso 6. Já lemos esse verso, mas vamos ler novamente. Verso 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, só pela leitura desse verso, nós descobrimos que Deus deu esta revelação a Jesus para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. O Apocalipse, portanto, é uma revelação de Jesus Cristo para mostrar a nós, a todos os cristãos de todas as eras, as coisas que acontecem ao longo da história. Vamos ler o capítulo 22, verso 6. Apocalipse, capítulo 22, verso 6. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Portanto, há um sentido de urgência que percorre todo o livro. Por exemplo, mostrar as coisas que em breve devem acontecer, isto mostra urgência. No verso 3 do capítulo 1, por exemplo, Jesus diz assim, no final do verso 3, pois o tempo está próximo. Há uma outra passagem, no verso 11 do capítulo 3 de Apocalipse, Jesus falando à igreja de Filadélfia diz, venho sem demora. Todas essas expressões mostram que não há tempo a perder. Nós devemos dedicar mais tempo ao estudo do livro do Apocalipse, porque Cristo está voltando. Essas coisas já estão acontecendo. O Apocalipse vem acontecendo ao longo de toda a história, porque ele é uma revelação da história. Ele mostra que Deus tem atuado ao longo da história para fazer com que as coisas aconteçam. Deus dirige a história da humanidade. As coisas não estão acontecendo por acaso. Deus não deixou o mundo, a história do mundo correndo por conta própria. Deus está no controle, e pelos textos que nós lemos, nós estamos caminhando para o final da história deste mundo. Pergunta de número 8. Qual é a nota tônica do livro do Apocalipse? Vamos ler? Apocalipse 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. O capítulo 3, verso 11, nós já lemos, mas vamos ler novamente. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E Apocalipse capítulo 22, verso 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as tuas obras. O livro de Daniel, ele profetizou a história mundial e o domínio de 4 grandes impérios.
Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Em breve vamos estudar esse livro de Daniel também. Mas, na sequência, Daniel fala de um quinto reino que seria eterno. Em Daniel capítulo 2, verso 44, ele fala da pedra que foi cortada sem o auxílio de mãos e veio e atingiu os pés da estátua. É a visão da estátua do sonho de Nabucodonosor. E atinge a estátua, que estava ali, uma estátua de metal, cada metal representando um reino da terra, um império que dominaria sobre os povos da terra. Então, no final, no verso 44 do capítulo 2, Daniel vê uma pedra que atinge os pés da estátua. Esta pedra se transforma em uma grande montanha. Isso é identificado como o reino de Cristo aqui nesse texto. Identificado à volta de Jesus, quando Jesus voltar para estabelecer o seu reino. No Apocalipse, nós vamos ver a chegada do momento de estabelecer este reino. O domínio será dado a Cristo pelos séculos dos séculos. Apocalipse 1, verso 7 diz: eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. Esse domínio será dado na volta de Jesus, o maior de todos os eventos da história. E eu e você precisamos nos preparar para estar lá, para estar com Jesus nesse dia. Eis que venho com as nuvens e todo o olho o verá. Jesus está voltando. Esta é uma verdade bíblica que nós precisamos entender. Jesus está voltando. Bom, para nós encerrarmos esse primeiro estudo, nós queremos falar um pouco sobre o código profético do livro do Apocalipse. Na realidade, o livro do Apocalipse foi escrito em o que a gente pode chamar de código profético. Ou seja, ele não foi escrito numa linguagem literal. Porque se Deus revelasse em linguagem literal tudo que esses símbolos representam, com certeza o livro do Apocalipse não estaria mais conosco. Mas Jesus então faz o quê? Ele escreve em símbolos, em parábolas, como ele falava quando esteve aqui na terra, no seu ministério. Ele falava em parábolas para que somente aqueles que realmente têm interesse e estudam a palavra de Deus com sabedoria. Provérbios diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, quem vai entender o livro do Apocalipse? Os sábios entenderão. Porque os sábios temem a Deus, então eles entenderão. Então Jesus deixou o Apocalipse escrito em código, um código profético, em simbologia, podemos assim dizer. E aqui no capítulo 1 nós temos um exemplo disso, de como foi escrito em código profético. E também como que pode ser interpretado esse código. Porque se é um código, nós precisamos de uma chave para interpretar o símbolo que ali foi escrito. Então vamos ler os versos 12, 16 e 20 do livro do Apocalipse. Verso 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Verso 16: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então veja só esses 2 símbolos que nós encontramos aqui. Em Apocalipse 1, verso 12, João vê 7 candeeiros de ouro. E no verso 16 ele diz que Jesus, que é o personagem aqui identificado já como Jesus, ele tinha na mão direita 7 estrelas. O que significa? A pergunta de número 9 fala assim: o que significa esses símbolos proféticos? Os 7 candeeiros de ouro e as 7 estrelas. Como interpretar os símbolos do Apocalipse? Bom, há uma regra para interpretar os símbolos do Apocalipse. E a regra é a seguinte: Bíblia interpreta Bíblia. Você só vai encontrar a interpretação dos símbolos do Apocalipse na Bíblia. Está na Bíblia, está na própria Bíblia. Veja só, o verso 20 do capítulo 1 nos dá a resposta. Olha só que interessante. Verso 20:
Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então veja só, a própria Bíblia interpretando assim o que representam as 7 estrelas e os 7 candeeiros. As 7 estrelas simbolizam anjos. Está aqui Jesus próprio dando a interpretação. E os 7 candeeiros representam as 7 igrejas. Fantástico isso, não é? Ao mesmo tempo em que os símbolos são dados, eles também são interpretados. No ato de andar entre os candeeiros, nós vemos a relação de Cristo com sua igreja. Ele está em constante comunicação com o seu povo e conhece o seu verdadeiro estado. Cristo também é representado como tendo 7 estrelas em sua mão direita. Essas estrelas representam os que ensinam na igreja, porque anjos também significa mensageiros. Então, quem são esses mensageiros? São os instrumentos nas mãos de Deus para que Ele possa fazer todo o bem à sua igreja através do seu poder. Outros exemplos de símbolo profético é o que está ali no verso 16. Veja só. Tinha na mão direita 7 estrelas e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O que representa essa espada afiada, espada de 2 gumes? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O que significa aquela afiada espada de 2 gumes que saía da boca de Jesus? É símbolo da palavra de Deus. Está aqui, vou mostrar para vocês a Bíblia Sagrada, símbolo da palavra de Deus. Bom, há uma promessa feita no livro do Apocalipse, uma promessa especial. No capítulo 1, verso 3 diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as profecias ou a palavra profética. Talvez você nunca leu, ou talvez você já leu, mas nunca ouviu, mas você é bem-aventurado se você lê, se você ouve, se você guarda. Na época de João, muitas pessoas não sabiam ler, mas elas ouviam. Então há uma promessa especial para essas pessoas. Mas o mais importante de tudo isso é você não somente ler ou ouvir, não importa a forma que você vai estudar o livro do Apocalipse. Ou, não só o Apocalipse, mas toda a palavra de Deus. O mais importante é você guardar. Bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que guardam. Você vai ser abençoado pelo estudo do Apocalipse. A cada estudo que nós fizermos, a bênção do Senhor vai estar na sua vida. Porque você vai compreender verdades importantíssimas da palavra de Deus. Verdades estas que vão fazer a diferença na sua vida. Você quer aprender mais e mais a respeito da vontade de Deus para a sua vida? Quer conhecer os eventos finais da história deste mundo e entendê-los à luz da palavra profética? Deus o abençoe nesse estudo. Eu me desejo a minha oração. Ore comigo nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, obrigado pelo estudo da Tua palavra. Obrigado a Deus por compreendermos que o Apocalipse não é um livro fechado, selado, mas que é o livro das revelações de Jesus Cristo. Em breve Ele estará voltando e Ele tem
muita vontade, é o desejo de Jesus que nós conheçamos o tempo em que nós estamos vivendo. E pela Tua palavra compreendemos que o tempo em que estamos vivendo é o tempo do fim, dos últimos dias da história desta humanidade. Em breve Jesus estará voltando para nos buscar. Rogamos a Deus que o Senhor venha nos ensinar mais e mais da Tua palavra, para que não sejamos pegos de surpresa nesse dia. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.